mais uma vez aqui estamos nós para mais uma aula do Núcleo de Estudo do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra-chave por palavra-chave, frase-chave por frase-chave. Hoje nós vamos terminar as aulas de preparação, né? Quero ver se eu consigo terminar essas aulas de preparação para já começar já no Apocalipse. Inclusive nós já vamos fazer uma introdução aqui, né? Mas vamos orar primeiro, né? Vamos começar com a oração. Vou fazer uma introdução aqui, uma visão panorâmica nos 22 capítulos, rapidamente, para nós começar a aula de hoje. Vamos começar com a oração. Oremos, ó poderoso de Israel, neste momento, o Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus, vá na nossa frente, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nos dá uma boa compreensão aqui, em tudo que for tratado aqui nessa aula, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero começar essa introdução aqui dizendo que o cargo de professor de Bíblia, essa chamada, né, a mestre para ensinar a palavra de Deus, é o cargo que muita gente não dá importância. O cargo muito criticado. Existem pessoas que assistem a live mesmo, mas existem pessoas também que só olham, não dá nenhum like. Existem pessoas que dão um joinha, mas existem pessoas que assistem um sentimento de crítica destrutiva. Há uma diferença entre a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Eu até tenho um esboço que eu fiz para tratar qualquer dia desse. Nós vamos tratar dessa aula sobre crítica construtiva e crítica destrutiva. Por quê? Porque existe uma gama de até pregadores que diz, não existe crítica construtiva e destrutiva, não, tudo é destrutivo. Não, existe a crítica construtiva. E o professor de Bíblia, ele precisa de fazer muitas críticas construtivas. E o interessante é que muitos leigos, eles entendem que crítica construtiva não é construtiva. Está vendo? É muito mal compreendido o professor de Bíblia, muitas vezes, geralmente por leigos que não quer estudar teologia, não quer estudar escatologia e ainda critica a teologia sem conhecer, né? Por exemplo, Jesus ele fez uma crítica construtiva que talvez muitos podem aceitar porque foi Jesus que fez, mas se fosse um de nós, jamais aceitaria. Jesus falou, olhando para Pedro, para trás de mim, Satanás. Olhando para Pedro, Jesus falou isso. E aí? Qual a crítica que Jesus fez? Construtivo ou destrutivo? É claro que foi construtivo. Nós falássemos uma palavra, Jesus nós estivéssemos pessoalmente diante de Jesus, e nós falássemos uma palavra, Jesus olhasse dentro do nosso olho e falasse assim, para trás de mim, Satanás, é capaz que muitos de nós desmaiariam no chão ou desviariam, né? Jesus fez uma crítica, por exemplo, aliás, muitas críticas Jesus faz, algumas dá certo desde o Apocalipse. Mas uma crítica que me chama muita atenção, e foi uma crítica construtiva que Jesus fez. Jesus ele disse para a igreja dele, lá na cidade de Laodiceia. Olha o que Jesus falou para a igreja dele, na cidade de Laodiceia.
vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis e desgraçados. 5 críticas. Construtivo. Vocês, igreja minha, na cidade de Laodiceia, vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis e desgraçados. E olha que a igreja lá na Laodiceia, igreja de empresários. Só para você ter uma noção, a cidade de Laodiceia é onde ficavam os bancos da Ásia Menor. Então lá tinham provavelmente cristãos até bancários, porque já existia um banco naquela época. Por isso a cidade de Laodiceia ela é mais afastada lá da praia, da costa, dos povos. Então ela era mais segura, entendeu? Geograficamente. Então ela, por ser segura, era a cidade bancária. Lá tinha cristãos ricos, igreja de empresários em Laodiceia, né? Tanto é que eles deram o grito de independência. Olha o que eles disseram: rico nós somos, não temos falta de nada. Aí foi, em seguida Jesus falou: vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis e desgraçados. Agora, quando Jesus chamou eles de desgraçado, que é a palavra a crítica mais forte, na minha opinião, de Jesus, a gente temos que entender o significado da palavra desgraçado. E qual é o sentido da palavra desgraçado? Desprovido de graça, sem graça. Na cidade de Laodiceia tinha uma água que ela era encanada, ela vinha e passava por muitos lugares, e a água, quando chegava lá em Laodiceia, chegava quente. Então, agora você quer ver o que é desgraçado? É quando você está com sede, com muita sede, e alguém te dá uma água morna para você beber. E além de ser morna, ela era um pouco barrenta, a água. Então, a água sem graça para beber quem está com sede. E Jesus tem sede de adoração. Jesus tem sede que nós o adoremos. Mas adoremos Jesus e colocamos ele acima do mamão, acima do desejo de ficar rico. E muitos cristãos hoje não tem coragem de colocar, nas suas atitudes, ele não coloca Jesus acima do desejo de ficar rico, mas coloca o desejo de ficar rico acima de Jesus. Porque tem muitos cristãos hoje que só servem a Jesus por causa disso aqui, ó. Aí vem os testemunhos que a gente vê direto. Agora eu vou começar a aula. Não, já estou começando, já estou na aula. Os testemunhos. Quando eu vim para esta igreja, eu não tinha nada, agora eu tenho uma coleção de carro importado, eu tenho mansão na beira da praia, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E aí vem testemunhos comprados dessa natureza. Testemunhos comprados. E muita gente foi para lá, congrega lá para ficar rico, porque ouviu o testemunho do outro. Não, está lá, Jesus está enriquecendo todo mundo lá. O Cristo da prosperidade, que é um Cristo criado pela mente popular, né? Mas eu quero só ficar nessa parte, nessa crítica de Jesus. Jesus chamou eles de desgraçados, que quer dizer sem graça espiritualmente, né? E outra coisa, eles deu um grito de independência de Jesus, porque quando a Bíblia diz que Jesus
Eis que estou à porta e bato. Para começar, quem bate na porta é quem está lá de fora. Então esse colocou o Mamon, o Deus riqueza, dentro da igreja, para reinar dentro da igreja, e colocou Jesus do lado de fora da igreja. Por isso Jesus está na porta da igreja lá do céu, batendo para entrar na porta. A igreja que se dizia cristã e Jesus não estava lá dentro. Meu Deus. Então desgraçado significa sem graça, desprovido de graça, né? Aí eu quero ver alguém falar que Jesus estava xingando. Fala que Jesus estava xingando a igreja lá do céu. Crítica construtiva. Mas hoje vai um pregador pregar na igreja aí e pronuncia essa palavra desgraçada lá dentro, porque nunca mais ele é agendado lá, né? Mas desgraçado significa desprovido de graça, né? É quando Jesus ele é igual Jesus falou para a igreja lá em Sardes também: vocês têm nome de que vive, mas está morto. Ou seja, vocês são famosos, tem nome de que vive, de que é cristão, de que é pregador, de que é cantor evangélico, tem nome no Brasil, tem nome na América do Sul, América Central, América do Norte, Antártica, África, Oceania, Ásia, Europa, né? Tem nome de que vive, é famoso no mundo inteiro. Mas Jesus falou que a igreja, vocês estão mortos. É outra crítica, que se Jesus fizesse com nós, você está morto espiritualmente. Nós desmaiávamos na hora. Misericórdia. Mas foi crítica construtiva. Então os professores de Bíblia são muito mal compreendidos. Qual é o lema de um professor de Bíblia? Porque, amados, vou falar para vocês um negócio. Quando eu ensino a Bíblia, eu não estou ensinando para pregador, eu estou ensinando para futuros professores. É o sentimento que eu tenho. Eu sou um professor que ensina professor de Bíblia. O meu sentimento é que eu não estou ensinando pregadores aqui, eu estou ensinando aqui professores de Bíblia. Qual é o lema do professor? Qual é o lema? O lema é este: os sábios, vamos começar pelos tolos. Os tolos aprendem com seus erros, os sábios aprendem com os erros dos outros. Como é que eu vou ensinar vocês a ensinar certo? Eu preciso apontar para vocês o ensino errado, para vocês conhecerem o ensino certo. Eu preciso apontar aqui todos os erros que pregadores cometem. Eu preciso apontar todos eles aqui, para nós aprender a fazer certo. Porque os sábios aprendem com os erros dos outros, né? Perguntaram para o diretor da Casa da Moeda Americana. Perguntaram para ele, diretor da Casa da Moeda América do Norte, Estados Unidos da América. Perguntou para ele: como é que você conhece o dólar falso? O repórter perguntou para ele: como é que você conhece o dólar falso? Uma nota de dólar falso. Ele respondeu: é porque eu conheço a verdadeira. Então quem conhece a verdadeira, quem conhece a verdadeira pregação, sabe quem está ensinando errado. E eu preciso mostrar todas as pregações na cristandade mundial, na cristandade dos 4 pontos cardeais da terra. Eu preciso mostrar quem está ensinando errado, em sala de aula, para nós aprender a ensinar certo. Essa é a questão. Agora vamos para a palavra de Deus. É Apocalipse 1,19. Enquanto vocês acham, eu vou aqui rapidamente, só um minutinho.
Leia aí quem achou. Apocalipse 1:19. Você cantou? Escreve as coisas que tem de visto. As coisas que tem de visto. Número 1, continua. E as que são. As que são, número 2, E as continua. que depois delas hão de acontecer. Número 3. As coisas que viste, número 1. As coisas que são, número 2. As coisas que hão de acontecer, número 3. Aí está o divisor. O divisor da escatologia. Aí está a cronologia do livro do Apocalipse. Mas também aí está a cronologia da escatologia. Porque apesar da palavra escatologia, escatos, o que vem por último, logia ou logos, discurso ou estudo. Logo a palavra escatologia significa estudo ou discurso do que vem por último com relação às últimas profecias, as profecias que estão para se cumprir. Apesar da palavra escatologia apontar para o futuro, mas a escatologia ela trata. Tem 3 pilares da escatologia: passado, presente e futuro. Então vamos lá. Passado. O passado profético da igreja. Eternidade passada, porque foi na eternidade passada que Deus nos escolheu. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, antes da fundação do planeta Terra. Nós fomos escolhidos. Então nós fomos escolhidos por Deus na eternidade passada. As coisas que viste, o passado profético da igreja, a eternidade passada. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, significa na eternidade passada, que ninguém pode dar. Deus criou os céus e a terra. Olha a cronologia aí. Então, o versículo 1 de Gênesis, ele trata da eternidade passada. O versículo 1 do capítulo 1 trata da eternidade passada. Agora, o versículo 2, aí já entra na nossa cronologia. O versículo 2, aí está falando, ele vai tratar da história de Adão até a história da igreja, com o segundo Adão. As coisas que são. O presente profético da igreja. O presente profético do povo de Deus. Que a história começa em Gênesis 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Aí Deus vai aparecer a luz. Deus vai reconstruir a terra, né? Porque o versículo 1 é o Bará. No princípio criou Deus céus e a terra. Criou do nada. Agora o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis já não é o Bará. Aí Deus está criando. A terra já existia, estava sem forma, vazia. Então Deus não está criando nada. Deus está criando a partir de uma terra que estava sem forma, vazia. E Deus vai dar forma para essa terra, né? Vai recriar, vai criar Adão, né? Façamos o homem, né? Vai fazer Adão com as próprias mãos. O Deus o Todo-Poderoso vai pegar o barro. Já pensa o Deus Todo-Poderoso pegando o barro, né? E formando um boneco e soprando na nariz do boneco, né? Então, de Gênesis 1, versículo 2 até o capítulo 3 do Apocalipse, aí é o presente profético da igreja. Agora, do capítulo 4 do Apocalipse até o 22, a eternidade futura,
aí já está falando as coisas que hão de acontecer. Né? Do capítulo 4 do Apocalipse até o restante do Apocalipse, as coisas que hão de acontecer. Então, a humanidade está vivendo o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse. A era da igreja, estamos na era da igreja. Capítulo 2 e 3 aponta para a era da igreja. Capítulo 4 do Apocalipse, a igreja é arrebatada. Capítulo 5 aparece o tribunal, o trono de Deus, a sala do trono, dentro da Jerusalém celeste, a sala do trono. Capítulo 4, o capítulo 5, aí Jesus aparece como cordeiro, como leão da tribo de Judá. Capítulo 4 e 5 do Apocalipse é atemporal, porque o trono de Deus sempre existiu. Desde a eternidade passada, que não tem começo, ninguém pode passar. Né? Jesus, ele está à destra do trono de Deus desde a eternidade passada. Então, por isso que o capítulo 4 e 5 do Apocalipse é atemporal. Capítulo 4, o trono de Deus. Capítulo 5, o tribunal de Cristo. Aí o capítulo 6 tem uma cronologia da grande tribulação. Porque capítulo 6, versículo 1 do Apocalipse, aparece o anticristo, né? O cavaleiro do cavalo branco, capítulo 6, versículo 1, aparece o anticristo e aponta para um período. Agora o capítulo 19 tem um outro cavaleiro do cavalo branco. Aquele lá sim é Jesus. E nós vamos ver a diferença entre o cavaleiro do cavalo branco, capítulo 6, que é o anticristo, capítulo 6, versículo 1, e o cavaleiro do cavalo branco, capítulo 19, que é Jesus. A gente vai conhecer pelas credenciais um do outro. A gente vai conhecer, a gente vai estudar isso ainda. Então o capítulo 6, versículo 1 aponta para os primeiros 3 anos e meio, que são os anos da prosperidade do anticristo. Os primeiros 3 anos e meio a partir do arrebatamento da igreja e da aliança que o anticristo vai fazer com as nações, incluindo com o povo judeu e o povo árabe, onde vai haver a paz na Palestina, mas uma paz forçada, né? Apocalipse 6, 2, aparece 2, 3, o cavaleiro do cavalo vermelho, depois vem o cavalo preto, cavalo amarelo, aí vem as almas debaixo do trono de Deus, né? Então, aí vem o capítulo 7, aparece 144 mil, que são judeus evangelistas da grande tribulação, né? No capítulo 7 vai aparecer os salvos da tribulação, os salvos da tribulação, né? Capítulo 8 vai começar a tocar as trombetas. Capítulo 9, toque das trombetas. Vamos estudar ainda o capítulo 9, a cavalaria do inferno, que muita gente interpreta aqueles cavalos lá como helicópteros, como avião, porque o gafanhoto parece um avião, né? Mas nós vamos interpretar na Bíblia o Apocalipse. Você tem que interpretar o Apocalipse em toda a literatura profética. Capítulo 10, aparece uma teofania, ou melhor, uma cristofania. Porque teofania é Deus manifestado no anjo, revestido do anjo. Agora, uma cristofania é Cristo revestido do anjo. Capítulo 11, aparece uma cristofania, Jesus vestido no anjo, né? E ali a cerimônia de posse, de reintegração e posse da terra, porque o primeiro Adão perdeu o governo da terra, mas o último Adão, que é Jesus, ele vai resgatar o governo da terra. Só que a terra vai ser
modificada, né? Depois da vindima, que é a terra purificada para o milênio. Capítulo 11, aparecem as duas testemunhas. Nós vamos estudar sobre elas ainda, as duas testemunhas no capítulo 11, né? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, nós vamos estudar ainda, detalhe por detalhe. Mas também no capítulo 11 aparece a sétima trombeta. A sétima trombeta, ela é um mistério interessante, a sétima trombeta. O que é interessante na sétima trombeta? O tempo que ela vai ser tocada. Qual é o tempo que ela vai ser tocada? Nós vamos descobrir que a sétima trombeta, vamos estudar a fundo, a sétima trombeta, ela vai tocar na entrada do milênio. Aí vem o capítulo 12, a mulher, o dragão e a criança com o cetro de ferro. Quem é a mulher, quem é o dragão? Vamos estudar no capítulo 12 do Apocalipse. Nós vamos estudar sobre comunismo, né? Socialismo, comunismo e globalismo, a diferença de globalismo com globalização. A capítulo 12 ela conta para a história de perseguição dos judeus. Os judeus perseguidos na história. E também a perseguição dos convertidos da grande tribulação, capítulo 12. Capítulo 13 aparece o anticristo, do versículo 1 ao 10. Do versículo 11 ao 18 aparece o falso profeta, e o falso profeta é que vai legalizar ou instituir o código 666. Pode reparar lá? O capítulo interessante, a trindade satânica, o capítulo 12, o dragão. Capítulo 13, do 1 ao 10, o anticristo. Capítulo 13, do 11 ao 18, o falso profeta, a trindade do mal. Vem o capítulo 14. Capítulo 14, os 144 mil, que está no capítulo 7, aparece no capítulo 14, no Monte Sião. E nós vamos descobrir se aquele Monte Sião, se é o terrestre ou se é o celeste. Porque a Bíblia mostra os dois Montes Sião. Capítulo 15, e também o capítulo 14, voltando, rebobinando, aparece 3 anjos. Um pregando o Evangelho eterno, né? O Evangelho que a igreja prega é um. O Evangelho que vai ser pregado na grande tribulação é outro. O da grande tribulação é o Evangelho messiânico, né? O que nós pregamos agora é o Evangelho da graça. Apesar que a graça vai entrar na grande tribulação. Mas nós vamos ver a diferença entre o Evangelho que vai ser pregado, porque lá no Apocalipse, na grande tribulação, vai voltar aquela mesma fé, aquela mesma esperança que é a esperança messiânica, né? Porque o povo de Deus sempre carregou nas costas esta esperança messiânica, quando Deus prometeu o Messias, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Deus prometeu o Messias. Então, Noé, os 8 pregoeiros de justiça, até Noé, eles carregou em si a esperança messiânica. Noé carregou a esperança messiânica da promessa do Messias que Deus prometeu. Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel, né? Capítulo 15 e o capítulo 16 estão conectados. Capítulo 15, Deus há um decreto lá no tabernáculo, na Nova Jerusalém, há um decreto de Deus, no capítulo 15, por isso que lá aparece o tabernáculo. O tabernáculo, os decretos de Deus, capítulo 15. Deus vai decretar e ordenar que os anjos despejem as 7 taças, né? As 7 taças vai ser despejada no trono da besta. Na geografia do anticristo,
nas cidades compactas e conglomerado de nações que apoia o anticristo, o reino do anticristo. As 7 taças vai derramar no reino do anticristo e seu exército satânico mundial. Capítulo 17 aparece a mulher montada na besta, o sistema religioso casado com o Estado, capítulo 17, e também faz parte do juízo de Deus no reino geográfico do anticristo, do falso profeta e do dragão vermelho. Capítulo 18, o juízo de Deus contra a economia, a grande economia do anticristo, contra a economia do império do anticristo, o juízo de Deus no capítulo 18. Por isso que lá vai aparecer várias mercadorias mundiais, né, no capítulo 18. Capítulo 19, aí é o Armagedon. Capítulo 19, o Armagedon, o cavaleiro do cavalo branco, super-herói do Apocalipse da igreja. Capítulo 19. Interessante, capítulo 19. Do 1 até o 10, fala de um período, e do 11 até o 21, versículo, fala do outro período. O que vai acontecer no capítulo 19 do Apocalipse, do versículo 1 ao 10, vai acontecer na entrada do milênio. E o que vai acontecer do versículo 11 até o 21 é antes da entrada do milênio. Nós vamos descobrir esse mistério. Aí chegamos no capítulo 20. Capítulo 20, que é o capítulo que nós vamos estudar sobre o milênio. O milênio nós vamos estudar o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou sobre Jesus, Isaías. Nós vamos estudar o milênio na perspectiva do livro de Isaías, porque o livro de Isaías fala do milênio, do começo ao fim, fala do milênio, os detalhes do milênio, né? A prisão de Satanás, capítulo 20, né? O grande trono branco, e aí nós entramos para a eternidade futura, capítulo 22, a eternidade futura. Eu precisei fazer essa introdução aqui, para a gente até mesmo memorizar, refletir, para onde nós vamos caminhar estudando o Apocalipse. Tem muita coisa que nós vamos aprender, é super interessante, por isso que eu sempre digo, é um presente de Deus, essa oportunidade de estar aqui, para aprender o livro mais difícil da Bíblia. Se vocês dominar o livro mais difícil da Bíblia, o restante da Bíblia vai ser fichinho para vocês dominarem. E é como eu falei, esse livro, nós temos que orar, vigiar nesse período, porque os 2 livros que o diabo tem mais raiva: o livro de Gênesis e o livro do Apocalipse. Então, o mundo espiritual, eu não sei se já aconteceu com vocês algumas alterações depois que vocês começaram a estudar o Apocalipse, porque comigo já aconteceu. Algumas alterações, algumas pressões do mundo espiritual. Então, eu preciso fazer essa introdução até mesmo para nós ver que tem muita coisa para nós aprender, muita coisa boa no livro do Apocalipse. Amém? Interessante, o Apocalipse, apesar de como eu falei, eu já provei aqui que ele fala do passado, presente e futuro, Apocalipse. Aí, o estudo da escatologia tem 3 pilares: você estuda o passado, o presente e o futuro. É por isso que o estudo da escatologia, a gente estudamos todo o mundo teológico, pincelamos todo o mundo teológico no estudo da escatologia. É como o versículo 19 do capítulo 1 aponta claramente a cronologia do Apocalipse. Não aponta? Porque o capítulo 1, as coisas que viste, o passado profeta da igreja.
Capítulo 2 e 3, o presente profeta da igreja. Capítulo 4 até o 22, o futuro profeta da igreja. Né? Então, o versículo 19, ele aponta a cronologia do Apocalipse, claramente. Mas tem um texto interessante aqui, que fala de coisas que aconteceram no passado, coisas que aconteceram no presente e no futuro. Vamos ver. Apocalipse 12, o versículo 1, versículo 5. Enquanto vocês abrem, eu vou aqui rapidamente, só um minutinho aí. Quem achou qual é? É só o 1 até o 5. O 1 e o 5. O 1 depois o 5. Primeiro? E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, pegando a lua, embaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Muito bem. E viu-se um grande sinal no céu. O Apocalipse tem esse detalhe: cenas no céu, cenas na terra. Isso é típico do Apocalipse. Grande sinal. Não é o grande sinal. Ó. A saber, uma mulher. A mulher, nós vamos descobrir que é a nação de Israel. Muitos pensam que é a Eva. Mulher que tudo de sol. Eu estou indo devagar. Primeiro eu estou interpretando a mulher. A mulher. Muitos pensam que é Eva. Outros falam que é Maria, que deu à luz Jesus. Né? Mas a nossa linha de interpretação, como pentecostais, é a nação de Israel. Né? Porque não pode ser Maria, porque Maria deu à luz Jesus. Né? Então, foi Jesus que deu à luz a igreja. Tem muitos que pensam também que é a igreja. Mas não foi a igreja que deu à luz Jesus, foi Jesus que deu à luz a igreja. Não foi a igreja que gerou Jesus, foi Jesus que gerou a igreja. Mas a nação de Israel, ela gerou Jesus no ventre de Maria. Porque aqui vai mostrar o filho dessa mulher. Ela está grávida, dá um filho, né? Então vamos lá. A mulher é a nação de Israel. Mas como é que nós vamos saber que é a nação de Israel? Olha o detalhe: vestida do sol. A Bíblia diz que Jesus ele é o sol da justiça. Vestido do sol quer dizer protegida pelo sol da justiça, que é Jesus. Então essa mulher está vestida do sol, está protegida. Mas vamos lá, com a lua debaixo dos pés. Essa mulher, a nação de Israel, ela tem um calendário. E o calendário ele é lunar. Lunar. E no calendário lunar, os meses são de 30 dias. Por isso que aparece lá 1260 dias. Né? 1260 dias. Quer ver no versículo 11? Como é que
1260 dias são 3 anos e meio, com mês lunar de 30 dias. 1260 dias, 3 anos e meio. Então a mulher é regida por um calendário lunar, a nação de Israel regida por um calendário lunar. Mas tem mais detalhes para a gente saber que a nação de Israel, para provar que a nação de Israel, ela está vestida com, aliás, ela está com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. 12 estrelas. Fala de 12 líderes tribal. A nação de Israel é formada com quantos líderes tribal? 12 patriarcas, 12 líderes tribal. Agora vamos lá, olha o detalhe, versículo 5. Nasceu-lhe um filho, varão. Está apontando para o nascimento de Jesus. Na época de João, por exemplo, Jesus já tinha nascido no passado, na época do Apocalipse, 94, 96 depois de Cristo. Então aqui está apontando um fato passado. A mulher deu à luz a um filho varão, um fato passado da época que João escreveu o Apocalipse, que há de reger as nações com cetro de ferro. Quem é que vai reger as nações com cetro de ferro? Apontado no Apocalipse. Não é Jesus? Que agora está apontando para o futuro. Ó. Quando fala, nasceu um filho varão, apontou para o passado. Que há de reger as nações, está apontando para o futuro, o reino milenial. Jesus governando no milênio. E o milênio é os primeiros 1000 anos da eternidade. Porque depois do milênio, Jesus continua reinando eternamente. A outra etapa. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Na época de João, Jesus já tinha sido arrebatado. Ele foi arrebatado no ano 30 e poucos, não foi? E houve uma diferença lá. Uma diferença lá, né? No calendário da humanidade. 30 e poucos. Jesus já tornou a apontar para um fato passado da época de João, né? Jesus já tinha sido arrebatado, Jesus já tinha sido assunto ao céu, já tinha acontecido a ascensão de Jesus, né? Então está vendo que o versículo 5 aponta fatos passados, fatos futuros. E também o versículo 19 do capítulo 1 está bem claro, está cronológico para falar, né? Capítulo 1, capítulo 2 e 3 e capítulo 4 até o restante, apontando para o futuro. Amém? Agora vamos entrar naquele esboço, vamos terminar aqui sobre a alegoria. Eu vou voltar sobre esse assunto de alegoria, sobre esse assunto de literalidade bíblica, né? Literalidade bíblica. O sentido literal da Bíblia, o sentido figurado, o sentido alegórico. Nós vamos fazer no futuro uma aula específica, porque hoje eu vim determinado para nós já entrarmos, começar a mexer no livro do Apocalipse, né? Por isso que eu fiz a introdução, né? Mas vamos aqui, porque o Apocalipse tem muitas alegorias. A maioria esmagadora aqui da literatura apocalíptica é alegoria. E o interessante é que Jesus, ele pregou a alegoria bíblica. Quando Jesus, ele contou as parábolas, são mais de 70 parábolas, quer dizer que Jesus, ele deixou um material farto sobre a alegoria bíblica. Jesus pregava a alegoria bíblica quando Jesus pregava parábolas. Quando Jesus usava elementos naturais, como âncora, como a lua, como o sol, a natureza, elementos da natureza, Jesus pregou as parábolas. Você vê que nas parábolas tem elementos da natureza, né? O lírio do campo, nem mesmo Salomão se vestiu como eles, né? Jesus usou
sentido figurado, o sentido alegórico, muitas vezes nas parábolas. Agora, o interessante para a gente entender a alegoria e o sentido figurado, todas as duas coisas apontam para a linguagem de metáfora. A Bíblia fala em linguagem de metáfora, histórias para explicar o mundo espiritual, histórias que aplicam-se a nós, né? E também alegorias, objetos físicos para interpretar como objetos físicos, como elementos pedagógicos, elementos de ensino, objetos históricos. As duas coisas apontam para a linguagem de metáfora da Bíblia. Tanto parábolas, tanto alegoria, o quanto figuratividade aponta para a linguagem de metáfora. Porque alegoria e figuratividade bíblica são termos intercambiáveis. São termos intercambiáveis que na interpretação é linguagem de metáfora da Bíblia, né? E é fácil você conhecer a alegoria na Bíblia. Você vai interpretando um texto, você vai entendendo. Enquanto você está entendendo, é literal, você está entendendo. Mas vai chegar em trechos da Bíblia que você não vai entender. Aí é alegórico, aí é figurado. E como é que interpreta o sentido alegórico e figurado na Bíblia? Você tem que encontrar essa figuratividade em outros livros e essa alegoria em outros livros e comparar as duas alegorias, né? Então, por isso que eu falo, para interpretar o Apocalipse, a alegoria do Apocalipse, você vai ter que mexer na Bíblia todinha e achar as alegorias por ser interpretado. Eu vou fazer isso. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil achar cada alegoria, achar lá no Antigo Testamento falando da alegoria. Eu vou fazer isso, eu já estou fazendo isso. Por isso que eu estou digitando capítulo por capítulo, versículo, detalhadamente, que nós vamos interpretar as alegorias, né, do Apocalipse. Então, enquanto você estiver entendendo o que você está lendo, é literal. Quando você vê coisas que você não entendeu, é alegórico, é figurado, e só tem uma maneira de interpretar a alegoria bíblica, por ela mesma. Quando Jesus ele pregava por parábola, alegoria e figuratividade, a linguagem de metáfora bíblica das parábolas, quando Jesus pregava dessa forma, Jesus usava histórias que acontecia cotidianamente no meio da nação de Israel, que aconteceu durante anos. Então, quando Jesus contava a história, ela era típica da cultura judaica, né? E os entendidos lá, algumas vezes eles conseguiam entender que Jesus falando em linguagem de metáfora, os doutores, os teólogos, escribas, fariseus, saduceus, herodianos, entendeu? Algumas vezes eles entenderam que Jesus tratava deles. E aí quando eles pegavam a pedra para atacar em Jesus terminava o discurso, mas passava no meio deles, não corria também não. Passava no meio deles, né? Quando Jesus interpretou, por exemplo, a figueira brava, que Deus cultivou a figueira, colocou uma torre no meio dela, né? Deus zelou da figueira, esperando que a figueira desse uvas doces, e a figueira deu a figueira dá figos, né? Mas Jesus plantou fala, uma plantação de uva, como é que é o nome? Tem hora que foge na memória. Uma videira. Deus esperava que desse uvas doces e deu uvas amargas.
Está lá em Isaías. Está lá em Isaías. Está lá em Isaías. Vamos ler lá. Né? Vamos ler lá. Capítulo 5 de Isaías. Rapidão. Vamos ler lá. Nós estamos aqui para ler mesmo. É a parábola da vinha, a vinha. É a vinha. Isaías 5, ó. Vou ler rapidamente, entendeu? Agora cantarei ao meu amado um canto do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou e a limpou das pedras e plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Então tinha, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó morador de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e minha vinha. Que mais se poderia fazer ainda a minha vinha? E que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derrubarei o seu muro, para que seja pisada, torná-la em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela pinheiros e abrolhos, e às nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Olha só, Isaías está falando no sentido alegórico e trouxe o significado literal. A vinha, que é o elemento alegórico, é a casa de Israel. E os homens de Judá, na época de Isaías, estavam divididos, a casa de Israel e a casa de Judá. Israel no norte, o reino do norte, Judá, o reino do sul. São a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Ou seja, Deus está revelando que ele tirou o zelo dele da nação de Israel, e vai vir o juízo de Deus. Jesus interpretou essa parábola aplicando aos escribas e fariseus, toda a liderança de Israel, né? Os escribas, fariseus, toda a liderança. E eles entenderam que Jesus estava aplicando juízo sobre eles, por isso que eles pegou pedra para atacar Jesus. Jesus fala sobre isso lá, eu vou dar a última aqui, rapidamente, 22 aqui, 22 de Mateus 22 de Mateus. Aqui, parábola dos lavadores maus, 21 de Mateus 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha, a cercou de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou a uns lavradores, pois se ausentou do país, e ao tempo da colheita enviou aos seus servos os lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, que são os profetas, olha só, arrancaram a um, mataram o outro, e o outro apedrejaram. Era típico erro da liderança de Israel, típico erro deles. Matar profeta, espancar profeta, apedrejar profeta. 36. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhe o próprio filho, dizendo:
a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho que é Jesus, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-o e apoderemos da sua herança. E agarraram e lançaram-no fora da vinha. Eles levou Jesus, Jesus foi crucificado fora de Jerusalém e mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que é Deus, que fará aqueles lavradores, que é a nação de Israel? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que é a igreja. Ele remetem os frutos a seus devidos tempos. Os frutos que a igreja está dando hoje é os frutos que Israel parou de dar. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Porquanto vos digo que o reino de Deus será tirado, e será entregue a um povo. Quem é? A igreja. Que ele produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra, a pedra é Jesus, ficará em pedaços, e aquele sobre a quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque as considerava como profeta. Queriam prender Jesus, desejou prender Jesus, porque Jesus aplicou a eles E interessante que toda a liderança de Israel fez o que com Jesus? A maior liderança era o Sinédrio. O Sinédrio era composto de sacerdotes, saduceus e escribas. O que eles fizeram? O Sinédrio entregou Jesus para ser morto. E Jesus profetizou que o juiz vai vir sobre eles. Por isso que eles ficou bravos, e o juiz vai vir mesmo na grande tribulação. É por isso que a grande tribulação ela é específica para os judeus, mas pela misericórdia de Deus, Deus vai salvar um número incontável de gentios na grande tribulação. Gentios que vai rejeitar, vai ter o discernimento pela pregação, a pregação de 144 mil evangelistas, 144 mil missionários pregando, um anjo pregando voando. Meu Deus, aquele anjo que vai estar pregando o Evangelho Eterno, é milhares que vai ser salvo, que vai resistir pela pregação. Não, o anjo vai convencer milhares de ser torturado e morto, mas não aceitar a aliança do anticristo. E outra coisa, nós temos que entender que os pregadores, esses 144 mil evangelistas, serão missionários poderosos, com poderes sobrenaturais. Os 144 mil, o anjo nem se fala, né? Porque um anjo só matou 180 mil do exército assírio, 185 mil soldados. Agora imagina o poder que tem um anjo, meu Deus do céu. Um anjo tem tanto poder, um anjo, que se Deus ordenasse um anjo comum a destruir toda a terra, ele tem poder para destruir toda a terra. Para nós entender o poder que tem um anjo comum, hein? Não precisa nem ser um querubim com espadas embanhadas flamejantes, né? Mas vamos lá. Vamos lá para Êxodo 25, do 8 ao 22. Nós paramos aqui, quer ver? Nós paramos no elemento 3, na passagem, né? A autoridade governamental da igreja. Agora o elemento 4 nós vamos ler
para nós. O outro aqui, É do 8 ao 22. Êxodo 25, do 8, do versículo 8 até o 22. Eu vou ler aqui, vocês vão conferindo rapidamente, que é muito. Vou ter que correr aqui. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Né? Um santuário para que Deus possa habitar no meio deles. O tabernáculo. Segundo tudo que eu lhe mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira. Número 1, arca de madeira. Madeira de acácia, de 2 covos, e no meio será dois covos de meio será o seu comprimento, e um covo de meio de largura, 75 centímetros, altura, largura igual, 1,10 m de comprimento. 11. De ouro puro cobrirás, número 2, de ouro puro cobrirás, por dentro e por fora, a cobrirás. E farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e porás nos 4 cantos da arca, duas argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e cobrirás de ouro. 14. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio delas a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não tirarão dela. Número 13. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Número 4, que é o versículo 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 covos, e no meio será o seu comprimento. 2 covos de meio será o seu comprimento, e a largura de 1 covo de meio. 18. Farás 2 querubins de ouro batido, o farás nas 2 extremidades do propiciatório, 1 querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça, com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Número 5, versículo 20. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Número 6. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. 7. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, e no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Muito bem. O número 4 aqui. O que tipifica, alegoricamente, o fato dos querubins com o rosto de criança olharem o tempo todo para dentro da arca. É interessante não entender que lá no Ezequiel, capítulo 1, os querubins aparecem com 4 rostos, não é isso? Rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem, rosto de água. Mas aqui os querubins aparecem com o rosto de criança. Então, tem um significado, tem? Rosto de criança. E com o rosto de criança eles olhavam o tempo todo para dentro da arca. O que tipifica isso? Resposta: tipifica que só iremos ver o reino de Deus por dentro se não perdermos a disposição de servir o nosso próximo, até se confrontados por ele. Não, agora nós vamos entrar no
Mateus 18, do 1 ao 5, nós vamos interpretar aqui. Eu só queria conferir com os irmãos. Hã? Você falou referência do Esse aqui é o capítulo 1, né? Capítulo 1 que aparece lá. Nós vamos lá. Esse aqui é o capítulo 1. Nós abrimos na aula passada. Né? Abra aí, lê aí, Mateus 18, do 1 ao 5. Mateus 18, do 1 ao 5. Quem achou primeiro pode ler. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando o menino, após no meio deles, e disse em verdade vos digo que, se não vos converteis e não fores, e vós fizeste como meninos, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, aquele que se torna humilde, como este menino, esse é o maior no reino do céu. E qualquer que recebeste em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Tem que ser humilde como criança. Como é que é ser humilde como criança? Tem muito significado. Como é que é ser humilde como criança? Tem muito significado isso. Vamos lá. Humilde como criança é quando nós não perdemos a disposição de servir o nosso próximo e até ser confrontados. Vamos lá, como é que é ser uma criança? Como é que é ser uma criança? Vamos lá. O segundo maior mandamento qual que é? O segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Só que é interessante que não é fácil cumprir esse versículo. Amar o próximo como a si mesmo é independente se ele te ama ou não. Fazer o bem para ele, ainda quando ele faz o mal para você. Fazer o bem para aqueles que te fazem o mal. Orar para aqueles que te perseguem. E orar pedindo bênção. Não é orar pedindo vingança, é orar pedindo bênção. Nós temos essa natureza. Nós temos, gente, essa natureza. A disposição de fazer bem para a pessoa. Aí quando a pessoa te faz mal, você fazer o bem para ela, sabendo que ela fala mal de você, fazer o bem para ela, sabendo que ela não gosta de você, fazer o bem para ela, sabendo que vem quando ela te dedura. Ela dá um de X9. Ela te maltrata o tempo inteiro e você fazendo bem para ela. Nós temos essa natureza. Porque o dia que nós alcançar pelo menos uma minúcia dessa natureza, nós vamos ser usados na mão de Deus tremendamente. É porque porque nós oramos, né? Senhor, me usa. Senhor, eu quero te servir, eu quero. Me usa tremendamente, me usa com um grande poder sobrenatural. Me usa para curar a pessoa, me usa para beneficiar a igreja de todas as formas. Mas temos que entender uma coisa: Deus vai nos usar tremendamente, mas nos usar para fazer o bem para aqueles que fazem o mal para nós. E nós não podemos perder essa disposição. Porque se nós perdermos a disposição, Deus vai parar de usar. E aí? Então, os querubins olhavam para dentro da arca. O que tinha dentro da arca? O que representava dentro da arca da aliança? Representa o reino de Deus. O reino de Deus estava representado dentro da arca da aliança. Nós estamos estudando os elementos da arca, não é isso? Vamos lá. Leia aí.
sobre essa questão ainda da disposição de servir nosso próximo, até quando confrontados por esse próximo. Leia aí, Lucas 22, do 24 ao 30, para nós entender o reino de Deus aqui. Claro que vamos entender o minúcio aqui do reino de Deus, nessa detalhação aqui. Disposição de servir. Lucas 22, do 24 ao 30. Quem achou primeiro, pode ler. Do 20 ao 24? É Lucas 22, do 24 ao 30. E houve também entre eles contenda, sobre o qual Deus parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve, pois qual o maior? Quem está à mesa? Ou quem serve? Qual é maior? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assentais sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Jesus serviu, curou só pessoas que amavam ele. Não. Se nós estivéssemos naquele dia lá, se nós estivéssemos lá, nós lavaríamos os pés de Judas Iscariote. Tive apedrejado ele. Porque Jesus sabia. Jesus, na onisciência, Jesus sabia que Judas era o pai. Quando ele falou assim, um de vós vai me trair essa noite, na última ceia, ele já sabia quem era há muito tempo. Se nós fosse Jesus, nós daria para Judas Iscariote o cargo de tesoureiro? Você daria? Para ser o tesoureiro Lógico, né? da sua empresa? Ele é um traidor também. É isso que é ser humilde ou pequeno como criança. Jesus deixou todos os exemplos. E Jesus, o que Jesus falou? Aprender de mim. Então Jesus está falando para todos os discípulos: vocês fazem o bem para quem maltratar vocês. Trata bem quem tratar vocês mal. Responde bem quem responder vocês mal. Aqueles que te perseguirem na igreja, é para vocês orar por eles e decretar bênção na vida deles. Para ser humilde, como um querubim com o rosto de criança, e conseguir ver o reino de Deus por dentro. Deus quer nos revelar tanta coisa, sabia? Deus quer nos revelar tanta coisa. Mas, para nós conseguir, tem muitas coisas que Deus quer revelar para nós, mas nós temos que melhorar um pouquinho mais. E Deus quer revelar, Deus está com a bandeja de revelação. Revelação que vai nos beneficiar de todas as formas, que vai nos beneficiar em todas as áreas de nossas vidas. Mas a nossa natureza tem que ser a natureza da criança. Vamos lá, vamos entender aqui rapidamente. Quando o pai bate no filho, o pai acabou de dar uma surra para o filho, criança, acabou de dar uma chicotatinha com a varinha dele, como o adulto diz. Apesar que hoje é difícil, né? Então, dar chicotatinha. Né? Aí, passado 10 minutos, o pai fala: quer um copo d'água para mim lá. O
filho levou o copo d'água ou não levou? Acabou de levar uma surra do pai. A mãe acabou de dar uma surra lá na filha, que vai para meu filho, pega a criança, pega o copo d'água lá para mim. A criança não vai lá pegar o copo d'água. E no outro dia, quando o pai vai apanhar o menino, a criança não abraça o pai. Jesus quer que nós temos essa natureza para com todos que congregam conosco. Meu Deus do céu. Então tem muitas coisas dentro do reino de Deus que Deus quer revelar para nós, mas Ele requer de nós que nós melhorem em alguma área, para que, porque Deus ele vai dar para quem está preparado. Para quem está preparado. Por exemplo, um filho, uma criança pega o pai numa moto de 1.600 cilindradas, uma criança de 10 anos de idade, o pai vai dar aquela moto? Nunca. Então tem muitas coisas que Deus quer revelar para nós, mas se nós não chegar naquela posição que Deus requer, a maturidade que Deus requer, porque se tem muitas coisas que se Deus revelar para nós agora, igual menino. Nós vamos até desviar. Vamos até desviar, tem muitas coisas, porque se Deus revelar muitas coisas que Ele quer revelar para nós, e nós não tivermos maturidade, nós vai até desviar dos caminhos do Senhor. Então tem muita coisa que nós pedimos e Deus não vai dar para nós. Então os querubins com o rosto de criança, eles olhavam para dentro da arca e viu o reino de Deus, né? Ali a alegoria, eles vendo o reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus por dentro, tem que ter a natureza de criança. E eu sei que falta muita coisa para Você entendeu? Para Deus. 2 minutos. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. O horário acabou. Falta 2 minutos, então o horário acabou. Então, nós estamos interpretando as alegorias da Arca da Aliança, interpretando, usando a Bíblia. O rosto dos querubins de criança, eu interpretei usando Mateus 18 e Lucas 22. Então, todas as alegorias da Arca da Aliança e todas as alegorias da Bíblia têm que ser interpretadas com o texto bíblico. Então, essa é a alegoria bíblica. Aquela outra alegoria lá de filho de Alexandria, lá do norte do Egito, do norte da África, lá no Egito, Alexandria, que tinha o farol de Alexandria, aquela alegoria lá, eu já vi um desses supostos pastores reformados. Eu já vi eles pregar na internet, ensinar na internet, jogando indireta de que nós, os pentecostais, a nossa alegoria é a de filho de Alexandria. Mas a alegoria de filho de Alexandria é uma alegoria grega. É uma alegoria grega. E não a alegoria bíblica. Né? Então, a diferença da alegoria grega, alegoria platônica, alegoria da escola de Alexandria, onde se deu origem à Septuaginta, que era a versão, a Bíblia, era o Antigo Testamento, que foi trasladado do hebraico para o grego, porque os judeus lá em Alexandria, eles falavam grego, eram judeus gregos, judeus helenistas, né? Judeus oriundos que foi com Jeremias, e também os judeus da diáspora, os 70 depois de Cristo, juntou esses judeus lá de Jeremias, com mais os judeus da diáspora, e formou a colônia judaica lá, na escola de Alexandria, mas eles eram judeus gregos, inclusive filho de Alexandria, que pregou a alegoria grega. Então a alegoria dos pentecostais é bíblica, se interpreta com a Bíblia. Amém? Quem sabe esse vídeo pode até chegar nesse suposto
pastor reformado. Nós vamos estudar sobre o arminianismo e o calvinismo. A interpretação bíblica calvinista é perigosa. Os calvinistas chegam até a ser uma seita em muitas interpretações deles da Bíblia. Nós somos arminianos e somos muito criticados pelos calvinistas. E o brabo é que os calvinistas eles gostam de estudo bíblico e eles têm uma disposição. O marketing deles é muito maior. Você entra na internet, você quer ver? Você entra na internet, põe escatologia. Vai aparecer muito mais escatólogo calvinista do que arminiano. E se a pessoa não souber o que é calvinista e o que é arminiano, tem muitos crentes que não sabem. Nós vamos estudar sobre isso, vamos dominar. Vamos entender como é que é a doutrina calvinista, como é que é a doutrina arminiana. Então, alguma pergunta no que eu te ensinei aqui? Que eu deixei alguma dúvida com vocês? Alguma dúvida? Outra coisa que eu quero falar aqui, não tira dúvida nas minhas costas, porque é covardia tirar dúvida na costa do professor com outra pessoa, falar do que o professor pregou, ensinou com outra pessoa, isso é covardia. Não tirar dúvida nas minhas costas. Se tiver alguma dúvida no que eu ensinei aqui, meu telefone é 991564792, o WhatsApp também. Me pergunte se tiver alguma dúvida, né? Não seja covarde em tirar dúvida nas costas do professor. A dúvida tem que tirar com o professor. Isso eu aprendi lá na escola de profeta, no Centro de Apoio a Benécia. Pastor Crepe, presidente daquela escola de profeta lá, no Centro de Apoio a Benécia. Fiquei 4 anos e meio lá. E foi 4 anos e meio pregando a Bíblia todo dia, de domingo a domingo. Então eu conheço alguma coisa, né? Eu pregava lá 30 alunos, e olha que aluno de celebração é crítico. É crítico. E eles tinham essa mania de comentar o que eu pregava, que eles entendiam que foi errado, e eu comentar com outros alunos, ver lá aquela fofoca. Aí é fofoca. Se tirar dúvida no que eu preguei, que se tirar com outra pessoa, aí é fofoca. Que Deus abençoe a todos, né? Eu preciso falar isso aqui porque eu até entendi que eu precisava fazer essa introdução no Apocalipse aqui. E agora todas as aulas vamos fazer a introdução no Apocalipse. Todas as aulas, porque nós já vamos mexendo no livro. Amém? Deus abençoe a todos. Estou falando isso, né? Estou falando aqui, porque eu sou baiano, sabe? Baiano fala assim meio. Mas com todo amor, eu amo todos vocês, quem está assistindo aí, eu amo todos vocês. A minha crítica é construtiva, né? Apocalipse 3,19. Jesus disse: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, arrepende. Vamos falar para o pé, agradecer a Deus. Vai nos alto, né? Antes de eu orar aqui, eu quero falar para vocês. O professor de teologia, ou de escatologia, ele não ensina ninguém a competir com ninguém, não. Nós não estamos competindo com ninguém. Nós estamos aprendendo certo para pregar certo. É o que nós estamos. Afinal, da sala de aula é isso, né? Não estamos ensinando. Eu não ensino ninguém a competir com ninguém, como eu não vou competir com ninguém. Mas eu tenho um dom, né? Quando o pregador está pregando, qualquer pregador está pregando, eu estou vendo tudinho. Os pontos que ele está X, está Y, eu estou vendo tudinho. É um dom que eu tenho, né? Os sábios aprendem com os erros dos outros. Oremos, ó poderoso de Israel, neste momento nós te agradecemos. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma vez o Senhor ter ido na nossa frente, ter nos mostrado aqui detalhes da palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Faça em casa nossa mão em forma de concha, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja de cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Fecha a mão na revelação, diga amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe. Qualquer dúvida me procura.